família, te adorando, te bendizendo, glorificando o teu nome. Com muita gratidão pelo privilégio de sermos filhos teus. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigada pela tua palavra, que nunca volta para ti vazia, mas sempre prospera para aquilo que o Senhor enviou e vem com grande poder de frutificar nos nossos corações. Aquece o nosso coração neste momento, aonde o Senhor vai falar conosco de uma forma tão pessoal. E que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder desta palavra. E que haja, Senhor, uma revolução nas nossas vidas. E nós sejamos, ó Pai, impactados, sempre impactados com teu amor e a tua vida em nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Obrigado por essa prima sogra tão querida. Que exemplo, né? É legal, sabe, a gente saber que tudo é possível para aqueles que creem. Então, o negócio está na fé, o negócio está no relacionamento com Deus, o negócio está realmente em apropriarmos disso, de crermos que Deus é poderoso e Ele pode sustentar todas as coisas. Nós estamos aí, então, chegando a mais um final de ano, e no final de ano que a gente vem, sempre parece que vem tudo atribulado, vem angustiado, vem, nossa, esse ano foi terrível, esse ano foi difícil. Eu quero trazer através dessa palavra o entendimento de que mais um ano nós vencemos, mais um ano chegamos com a presença e a glória do Senhor, e quero realmente impactar os irmãos com o Salmo 116. Esse Salmo 116, eu quero fazer um paralelo com as nossas vidas, para que nós possamos dar a Deus uma resposta a tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Esse Salmo, querido, escrito por Davi, é um salmo que relata a sua vitória, que relata a sua vida, e nós vamos observar isto. Mas eu quero dizer para vocês que esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo Jesus cantou antes de ser preso e morto. Então, esse salmo fala de alguém que realmente viveu aquilo que deveria viver, e experimentou aquilo que deveria experimentar, e estava ali glorificando a Deus, e realmente adorando e cantando a Deus, antes de cumprir a sua última missão, que foi realmente a sua morte. E eu quero destacar o meio, por enquanto, do salmo, porque isso vai ser a tônica para que nós possamos ser impactados e realmente entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Quando você vê Jesus cantando isso, você vê realmente a vida de Jesus escrita, e você que lê a palavra, você que ouve a mensagem, você que conhece isso, sabe que Jesus, como homem, conheceu o Pai, conheceu realmente a proteção do Pai neste tempo em que ele viveu aqui, ele conheceu o livramento do Pai, ele experimentou a presença do Pai na hora da aflição e das aflições e das perseguições que passou por muitas, e ele experimentou então a salvação do Pai. E é extraordinário que este salmo, ele exige uma resposta, ele exige uma atitude, alguma coisa que movimente o nosso coração, porque o versículo 12, é um versículo que você vai ouvir bastante, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Isso fala de uma experiência pessoal. Nós somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte de um corpo, temos cada uma função neste corpo, mas cada um de nós temos uma experiência e devemos ter uma experiência com Deus, não a experiência do outro, mas a minha experiência. E é isso que o Salmo já nos leva a ter. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, para tudo aquilo que eu tenho experimentado e vivido. E nós vamos então fazer este paralelo destes salmos, porque a nossa vida, ela precisa realmente estar embasada nisso, e ela tem que provocar em nós, a nossa vivência, tudo aquilo que a gente experimenta com Deus, tem que provocar em nós um movimento, tem que provocar em nós atitudes. E nós vamos vendo então, e eu quero ver com vocês, aquilo que levou o salmista a dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo,
E depois eu quero que vocês vejam logo em seguida quais foram e qual foi a resposta que o próprio Salmo nos dá como resposta a esta pergunta que deve estar nos nossos corações. A primeira coisa que nós observamos é que o Salmo começa com o versículo primeiro dizendo: eu amo o Senhor. Então aqui está falando de um relacionamento de amor. Embora ele esteja relatando as experiências que ele teve, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Então ele está falando de um relacionamento que ele teve com Deus, de um conhecimento que ele tem com Deus, e ele começa então a falar sobre o amor. Quando alguém chega diante de Deus e começa a questionar: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Essa pessoa chegou no entendimento pleno do que é o amor. Como que eu amo a Deus? E eu quero estar com vocês destacando algumas coisas, porque este salmista, ele conheceu um Deus que ouve, um Deus que se inclina, um Deus que se relaciona, um Deus que vem realmente ao seu encontro, que é exatamente a experiência que nós temos, de um Deus que nos ouve, um Deus que se relaciona conosco, e um Deus que vem nos buscar e vem ao nosso encontro. Mas o amor de Deus que nós ouvimos falar, Deus me ama, é uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão linda de nós ouvirmos. Este amor é muito mais do que essas experiências de ter o livramento, de ter uma graça, de ter realmente uma resposta de oração. E eu vou gastar um tempinho mais falando sobre o amor, para que a gente possa compreender que é muito mais do que isso. Porque o amor que Deus fala na sua palavra, e o amor que Ele demonstra, é provado pela manifestação da entrega, da doação que Ele deu do seu Filho. Então a gente observa que amor, ele não tem aqui um sentido de um livramento, de um romantismo, muito pelo contrário. É um amor sacrificial, porque Ele deu o seu Filho para se sacrificar no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, para nos libertar daquilo que nós havíamos cometido lá no passado. Então, quando a gente pensa a respeito do amor, nós vamos refletir a respeito daquilo que sustenta a nossa existência. E nós precisamos compreender este movimento de Deus. E o primeiro movimento que Deus fez do seu amor, o primeiro movimento, porque Ele fez uma promessa em Gênesis, mas o primeiro movimento da manifestação do seu amor foi exatamente no Natal. No nascimento de Jesus, foi o movimento que começou os céus a fazer na direção da terra, na direção da humanidade. Por isso, nós vamos falar bastante sobre esta festa linda que é o Natal, que deve ser realmente uma festa que traga muita alegria para os nossos corações, uma festa que deve produzir algo muito especial nas nossas vidas, de muita alegria, porque realmente é a festa maior do cristianismo. Mas é interessante, amados, que quando nós ouvimos e vemos esse movimento de Deus para com a gente, e que toma essa forma de homem, deixa a sua glória, deixa a eternidade para se estabelecer na temporalidade, um Deus tão grande, se esvaziando e vindo realmente nessa forma humana para nos salvar, nos compreender e tirar realmente de nós e pagar o preço daquilo que nós cometemos. Ele vem e habita entre nós, e a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E a glória de Deus é algo muito mais profundo do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Eu quero ver sua glória, mostra-me tua glória, ó Deus, isso é extraordinário. E Deus, Ele revela a sua glória de uma forma muito diferente do que muitas vezes nós temos como conceito de glória na nossa mente. Nós temos um conceito de glória, de um derramar de Deus, de um poder, de um arrepiar, e de um choro, de um quebrantamento. Eu não sei quantas coisas que as pessoas pensam quando falam da glória de Deus. Mas Deus sempre mostra que a sua glória, ela tem um movimento e ela tem também uma atitude. É interessante que nós vemos isso, que o Senhor revelou para Moisés o que é a sua glória. A sua glória está lá em Êxodo 33, 18 a 19. Moisés está diante de Deus. Moisés está vendo uma sarça queimar. Moisés está vendo uma sarça queimar e não se derreter, não ser destruída. Ele está vendo uma coisa que para nós seria a glória. A sarça queimando, sem ser consumida. Isso para nós seria este sinal. E Moisés estava ali naquela situação especial de um encontro face a face com Deus. E ele chega então, diz então Moisés para Deus: peço-te que me mostres a tua glória. Então ele queria ter algo especial, ele queria ter uma revelação, ele desejou algo de Deus ali, ele pediu. E aí Deus respondeu:
registrando para nós o que é a glória de Deus. Diante de você, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então Deus estava ali se revelando e dizendo que a glória dele é a manifestação da bondade de Deus. A bondade de Deus que veio nos buscar, a bondade de Deus que veio nos amar, a bondade de Deus que entregou e sacrificou o seu Filho para nos alcançar, e a bondade de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. Então, a glória de Deus é a manifestação da bondade de Deus. Então, quando você quer a glória de Deus, você está pedindo que a bondade de Deus seja derramada sobre a sua vida, para que você possa se expressar neste espírito, nesta bondade, nos seus relacionamentos. Então é este o entendimento que a gente vai tendo a respeito da glória de Deus. Toda a terra se encherá da glória de Deus, diz Abacuque. E a glória de Deus é o conhecimento de Deus. O conhecimento da verdade de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Isto é a glória de Deus, a revelação de quem Ele é, do que Ele veio fazer e o que Ele veio fazer em nós. Então, quando nós olhamos para os Salmos de Davi, a música que Jesus cantou, né? Nós olhamos então ele dizer, e ele está exatamente cumprindo o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, quando eles recebem lá as leis, o primeiro mandamento é esse. E quando Jesus vem para revelar a bondade de Deus, quando nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, quando o Filho vem revelar o Pai, o amor do Pai, a bondade do Pai, ele estende esse versículo e ele diz assim, quando vieram perguntar para ele: mestre, qual é o grande mandamento? Mateus 22, 36 a 39. Na lei, qual que é? Na lei, eles sabiam, mas estavam ali perguntando para Jesus e testando o tempo todo. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai receber esta bondade e você vai amar com bondade. A minha glória é a minha bondade sendo derramada sobre a humanidade. Bem, queridos, o que nós precisamos entender sobre o amor, que eu quero deixar muito claro para os irmãos, é que o amor, em primeiro lugar, é de Deus. Só Deus ama. Deus é amor. Assim está escrito na palavra. Deus é amor. Deus é a expressão do amor, da bondade, de tudo aquilo que acompanha o amor. E em segundo lugar, é que nós não temos este amor em nós. Por quê? Este amor foi totalmente destruído pelos nossos sentimentos que foram corrompidos pelo pecado. Então nós tínhamos o amor antes da queda, porque nós nos relacionávamos como a Trindade, naquela unidade e naquela comunhão, harmonia perfeita. Mas quando houve a queda, nós perdemos esta unidade, perdemos o amor, e o que começou a ser demonstrado nas nossas vidas, na vida da humanidade, é exatamente os sentimentos corrompidos. Então o que nós temos não é amor. Eu não tenho amor, você não tem amor, Deus tem amor. Nós temos sentimentos corrompidos, sentimentos que oscilam o tempo todo. E esses sentimentos têm sido muitas vezes aquilo que dirige uma pessoa, que dirige uma vida, que conduz uma pessoa dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. E a gente vai observando por que as coisas perecem, por que as coisas se estragam, por que as coisas não chegam e as pessoas não conseguem firmar a sua vida até o fim, na sua fidelidade, na sua aliança. Por quê? Porque nós somos dirigidos e somos totalmente influenciados por esses sentimentos em queda, por esses desejos errados. Por isso nós somos inseguros, temos medo. Foi o primeiro sentimento que aconteceu ali no casal. Então o medo é uma coisa que está dentro do sentimento, dentro da queda. É algo que aconteceu com a humanidade. Por isso que os homens são volúveis, nós somos volúveis. Uma hora animados, outra hora profundamente desanimados. Uma hora alegres, outra hora profundamente tristes. Uma hora estamos ali satisfeitos e outra hora insatisfeitos. Uma hora tranquilos, outra hora intranquilos. Uma hora confiantes, outra hora não confiando e desconfiando de tudo. E aí nós vamos vendo que a humanidade está assim nesse vai e vem, nesse zigue-zague, nessa vivência. Uma hora obedece a Deus, outra hora não obedece.
Não é verdade que é assim que a gente observa os nossos sentimentos e muitas pessoas que a gente convive nesta oscilação? Então, porque todo o movimento que nós fazemos nos nossos relacionamentos, até que Jesus entre nas nossas vidas, até que Ele seja o Senhor da nossa história, são totalmente influenciados pelos sentimentos inconstantes. Por isso que a briga acontece. Por isso que a discórdia acontece. Por isso que nós vemos tantas divisões. Por isso que nós observamos tantos maus entendidos. Por isso que a gente vai observando desânimo e desistência. Mas eu quero perguntar para vocês, será que é possível amar a Deus e ao próximo com estes sentimentos corrompidos? Já respondo para vocês não demorarem. Não. Concordam com isso? É possível você amar alguém com esses sentimentos que uma hora gosta, outra hora não gosta, uma hora sente, outra hora não sente? Não é possível. Então, o que nós observamos é que nós nunca vamos manter um relacionamento verdadeiro e constante com Deus e com o próximo se nós dependermos dos nossos sentimentos. Se nós nos fundamentarmos nestas emoções que oscilam tanto. E aí eu pergunto, então, como que nós vamos cumprir estes 2 grandes mandamentos, que, na verdade, eles são o centro de toda a existência da vida cristã e de todo o comportamento cristão, porque eles estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ele tem um outro fundamento muito mais forte. E nós vamos ver isso aqui já neste versículo. Então, como que nós vamos cumprir estes 2 grandes mandamentos? Qual que é a maneira de nós obtivermos uma vida cristã inabalável? Uma vida cristã constante, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória, porque caminhamos de fé em fé. Como que é possível vivenciarmos esta vida e estarmos realmente neste amor e nessa integridade que Deus espera ver em nossas vidas? A resposta é que nós não temos como viver com nossos sentimentos caídos, mas a única maneira de amarmos a Deus é amarmos com o amor de Deus em nós. E eu vou explicar. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava num culto, ouvindo exatamente a respeito desses 2 grandes mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é muito bonito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, e aquela coisa linda, e amar ao próximo como a ti mesmo. E aquele senhor estava ali ouvindo aquele sermão, e ele começou a orar a Deus, e ele começou a pensar ali, e a razoar no seu coração. E ele disse, Senhor, como que eu vou te amar? Com toda a força, com todo o entendimento, como que eu vou conseguir te amar? Eu acabei de receber, eu sou convertido novo, estou aqui na tua casa aprendendo, mas eu já tive 6 casamentos, e eu não sustentei nenhum. Como que eu vou conseguir te amar? E aí ele ouviu claramente no seu coração, e Deus falou no seu coração, você não vai me amar com o seu amor, que está corrompido. Você vai me amar com o meu amor, que é pleno na sua vida. Isso daí começou a mudar completamente o entendimento daquela pessoa, que é o que o Senhor quer mudar no nosso coração. E é isso que eu quero falar nesta noite. Porque tem muitas pessoas que se consideram cristãs, que não conseguem obedecer a Deus. São cristãs e não conseguem cumprir os mandamentos. Simples. Aquilo que Deus determinou, aquilo que está escrito na sua palavra. Aquilo que elas mesmas até se prontificaram a cumprir quando receberam a Jesus. Então invocaram a Jesus, mas não conseguiram e não conseguem cumprir esses mandamentos. Muito menos amar ao próximo. Não ama a Deus como deveria, nem ao próximo. Por quê? Por que que isso não acontece? Porque ainda não entendeu que nós não vamos conseguir viver uma vida cristã, nós não vamos conseguir dar respostas a Deus com o nosso amor. E ele mostra que nós, que amamos a Deus, nós temos um dever, e ele aguarda, que é exatamente o que este casal, José e Maria, Deus encontrou neles para confiar o seu filho. E aí diz João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quem tem os mandamentos, quem tem as ordenanças, e aquilo que Deus colocou como base para a nossa existência e obedece, esse é o que me ama. Então,
o amor que nós dizemos que temos a Deus, ele tem uma resposta e tem uma atitude. Mas o que nós estamos dizendo que a única maneira de amar a Deus sobre todas as coisas é saber que nós vamos receber um amor para amá-lo. Nós recebemos um amor para amá-lo. Nós recebemos algo especial. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor que nós dedicamos a Deus é o amor que nós recebemos dEle, é algo extraordinário. Ele nos amou primeiro. Isso significa que todo o movimento do amor veio da parte de Deus. Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus veio nos salvar, Deus veio nos resgatar, Deus vem para nos restaurar, Ele vem para nos reconciliar, Ele vem para nos transformar. Tudo partiu do Pai. É um poder de Deus sobre as nossas vidas para amá-lo. É um poder que Deus joga sobre as nossas vidas para amarmos o próximo, como a palavra de Deus diz que nós devemos amar. É um poder de Deus que vem sobre as nossas vidas para cumprirmos os seus mandamentos. Tudo que nós fazemos na direção de Deus é por causa do amor de Deus, do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que é possível vivenciarmos a vida cristã e experimentarmos as coisas maravilhosas que Ele tem nos dado. Ele nos amou primeiro. O movimento veio da parte do Senhor. Mas tem uma verdade aqui. Quando vemos tudo que Deus fez por nós, através de Jesus, isto deve causar em nós um movimento, um sentimento, uma resposta. Não aquele sentimento corrompido, mas um desejo realmente de retribuir a isso, a ponto de nos sentirmos constrangidos com este amor de Deus. É isso que vai trazer um valor para a nossa vida. Ficarmos constrangidos, como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Nós estávamos mortos, e Jesus morreu por todos nós. Nós estávamos perdidos e Jesus veio para salvar todos. Este amor nos constrange. É um amor que mexe com o nosso coração. Como que este Deus poderoso, o Deus glorioso, o sustentador de todas as coisas, vem nos buscar, vem nos amar. Então este amor que nós recebemos dele, este amor que nós recebemos, é com este amor que nós vamos retribuir, com este amor que nós vamos amá-lo. Por isso nós precisamos dessa experiência. Nós amamos a Deus como um reflexo do amor dele em nós. Então, quando nós amamos a Deus, nós reconhecemos que Ele nos amou primeiro, reconhecemos tudo que Ele fez, nós o amamos com o amor que Ele nos deu, este amor reflete para Ele, e este amor reflete na vida de todos quando se aproximam de nós, porque nós estamos neste ambiente. Então, se a glória que Moisés pediu para Deus mostrar para ele, foi a sua bondade, e realmente o Senhor de toda a história, amor a Deus não se responde com sentimentos. Amor a Deus se responde com bondade e obediência. Diga, bondade e obediência. Sempre juntas. Sempre juntas. É assim que o amor de Deus é revelado, e é assim que nós sabemos que Deus está realmente dentro de uma pessoa e que este amor está dominando aquele coração. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do nascimento de Jesus, ele fala a maneira como nós vamos viver. 1 João 4,9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, aonde nós estamos, para que pudéssemos viver por meio dele. Colocou o amor dele aqui na terra, que é o seu Filho, colocou a sua bondade que estava ali no seu Filho, colocou essa obediência que esse filho teve por decisão, porque a obediência é uma decisão. Jesus decidiu e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí nós vivemos por meio desta experiência da bondade de Jesus, do amor de Jesus e da maneira como ele viveu. Isso quer dizer que nós não vamos viver mais pelos nossos sentimentos. Isso quer dizer que estas situações adversas que o resto estava falando, das dificuldades que nós passamos,
e tantas coisas. É interessante que a gente fala assim, ai, não vejo a hora de chegar 2017, porque 2016 foi um horror, passei tantas lutas e tal. Aí por 7 dias que está faltando praticamente para encerrar o ano, 15 dias que seja para encerrar o ano, passou 15 dias, passou tudo. Na verdade, nós não percebemos que o Senhor está conosco sempre. Nós não percebemos que Ele está cuidando de nós. E que quando nós passamos a ter uma experiência, e quando nós recebemos essa experiência, dessa manifestação do amor de Deus na terra e do amor de Deus em nós, na nossa vida, nós então somos convidados a vivermos e a caminharmos numa vida de fé. Uma vida que o Senhor nos colocou nas regiões celestes. Nós já somos transportados para este lugar celestial, aonde tudo já está resolvido, tudo já está determinado para nós. E nós não podemos permitir que as situações, as circunstâncias e tudo que a gente vê possa dominar a nossa vida, e nós permitirmos que os nossos sentimentos corrompidos estejam dominando a nossa vida cristã. A ponto de a gente não querer fazer mais nada, não querer ter célula, não querer conversar de Jesus para ninguém, quero ficar em casa, não vejo a hora de ir embora, não quero me relacionar, não quero ter comunhão, estou muito cansado, preciso dar um tempo. É impressionante como este espírito está varrendo a terra. Mas nós não somos convidados e convocados para fazermos parte de um exército que desanima, que lançando a mão no arado e olha para trás. Não, nós somos aqueles que não desistem. Nós somos aqueles que caminhamos por fé, e não importa aquilo que esteja acontecendo ao nosso derredor, nós vamos em frente, porque o Senhor nos convida para caminharmos nesta caminhada de fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Só com o poder de Deus nas nossas vidas, que 2 Coríntios 5:7, pode ser uma realidade na circunstância mais adversa que a gente possa viver. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pelo relacionamento de amor que temos com Deus, do amor que recebemos de Deus para as nossas vidas, amém? O versículo 15 de 1 João diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você confessou Jesus Cristo publicamente, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da sua história, que você compreendeu essa história de amor, você está declarando este versículo, que nesta confissão, você tem o amor de Deus, Deus permanece nele, Deus é amor, amor permanece em nós, e Ele em Deus, e nós pertencemos ao amor. Deus é amor. Nós entramos no amor de Deus e Deus nos leva para o amor dEle, tudo partindo dEle. É algo extraordinário. Sabe, queridos, nós estamos sendo colocados nesta esfera do amor. O Senhor nos chamou para sermos colocados nesta esfera deste amor, desta compreensão plena. Este amor que nos faz servir, porque Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Jesus veio para mostrar a bondade de Deus. Jesus veio para manifestar a graça de Deus na direção da humanidade. E assim nós somos os repetidores do que Jesus veio fazer. Por isso 1 Coríntios, aquela 13, é a revelação do que nós somos. Nós somos pacientes, nós somos benignos, porque nós temos a benignidade de Deus em nós. Eu não tenho bondade em mim, eu não tenho benignidade em mim, eu não tenho paciência em mim, não tenho nada desses frutos, mas o fruto do Espírito que está em mim tem todas essas coisas que são qualificadas no amor. E elas se manifestam na minha vida, porque eu recebi este amor de Deus e eu manifesto isso. Agora a palavra de Deus diz também em 1 Coríntios, que sem amor eu nada serei. Nós não somos nada sem este amor vivenciado, sem esta revelação, sem este entendimento do poder que é o amor de Deus dentro das nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos olhar para esta pergunta e dizermos: que farei ao Senhor por tantos benefícios que tem, por tantos benefícios para comigo? Quanto amor o Senhor tem derramado no meu coração? Então nós precisamos nos envolver com isso. Nós recebemos o benefício do amor para amá-lo.
Nós recebemos o amor de Deus para amar o próximo, por isso que é possível amar, por isso que é possível perdoar, por isso que é possível viver uma vida cristã sem se contaminar, por isso que é possível negarmos o mundo e as coisas que estão no mundo, porque nós recebemos o amor de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus, e nós sabemos exatamente aonde Deus está e aonde Deus não está, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, porque tudo isso está dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Então não é pregarmos a pureza, pregarmos você não cometer pecado, mas pregar realmente este amor que está em você e este poder para você ser uma pessoa igual a Jesus. Uma vida íntegra, uma vida limpa, uma vida linda, que as pessoas se aproximam e começam a ver o reflexo de Deus nas nossas vidas e elas desejam esse Deus. Eu quero esse Deus. E é isso que nós temos que fazer como igreja. O versículo 17 diz que nós somos como Ele, de 1 João 4. Dessa forma, o amor está sendo aperfeiçoado. Que forma? A maneira como obedecemos a Deus, a maneira como somos fiéis a Deus, a maneira como amamos o próximo, a maneira como temos paciência, a maneira como nós existimos, como nós cuidamos das nossas relações na nossa casa e dentro daqueles princípios que o Senhor estabeleceu para o marido, para a mulher, para a família, para o chefe, para todo mundo, que Ele mostrou como deve ser. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. O amor se aperfeiçoa na atitude. O amor se aperfeiçoa na ação da bondade e da obediência. E ele se aperfeiçoa entre nós para que no dia do juízo, veja bem, o Senhor está nos aguardando naquele dia, naquela chegada, para que a gente chegue lá e tenha plena confiança, porque neste mundo nós somos como Ele. É assim que o Senhor vai nos reconhecer. No dia do juízo, Ele vai ver o quanto que Ele enxerga Ele em nós. Então, isso que o Senhor está falando para nós é algo muito forte, muito especial. E é algo que nós precisamos conservar, porque é assim que nós seremos vistos. E isso que o Senhor quer, que nós tenhamos essa confiança, que nós tenhamos essa esperança e esta responsabilidade. Senhor, eu preciso estar cuidando da minha vida. É interessante, estamos no mundo, as coisas continuam, as lutas continuam, tudo está da mesma forma, mas nós somos como Ele. Jesus não desanimou, Jesus não voltou para trás, Jesus não entregou o ministério, estou cansado, não vou fazer mais, Jesus não parou de trabalhar, Jesus não fez nada disso, Ele cumpriu a sua missão. É exatamente o que o Senhor quer da sua igreja. Que nós estejamos dispostos a cumprir a nossa missão até o fim, porque só estamos aqui por causa de uma missão. De que outras pessoas possam conhecer este grande amor que nos sustenta. Este grande amor que nos dá poder para vencermos as situações adversas. Este grande amor que nos dá poder na pessoa do Espírito Santo de vencermos o pecado, vencermos o maligno, vencermos todas as coisas. É esta mensagem que nós precisamos anunciar. E agora vamos correr com as outras experiências. A segunda experiência que o salmista fala, que fica constrangido, é...
braço forte do Senhor se manifestar na minha vida. Que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo. Quantas vezes fracos e o Senhor nos fortalecendo, abatidos e o Senhor nos levantando, nos sentindo derrotados e o Senhor nos faz vitoriosos. Que coisa extraordinária. E é isso que o Senhor traz para o nosso coração, porque nós temos um Deus que vela, que cuida, que os seus olhos estão em todo lugar e atento a tudo que acontece conosco, porque Ele nos ama muito. Você acreditou quando você cantou, Deus me ama? Ele ama muito. É um amor incondicional. Não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Ele ama porque Ele é amor. E Ele só sabe amar. E Ele é maravilhoso. Então, que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo? Como não confiar em Deus? Como desconfiar de que Ele não está me ouvindo em algum momento? Como? Não pode nem passar na nossa cabeça. Não precisamos implorar nada para Ele. Não precisamos ficar ali pedindo e fazendo jejum para ter as coisas. O único jejum que nós devemos fazer é para conquistar almas para Jesus Cristo. Nós temos que fazer jejum para derrotar Satanás, que está aprisionando as vidas que ainda não conseguiram conhecer o amor de Deus. Para as nossas bênçãos nós não precisamos jejuar, porque Deus não é um Deus de barganha, Ele é um Deus que dá porque quer dar. Ele é abençoador porque Ele decidiu ser abençoador. Ele não é abençoador porque eu peço, Ele me abençoa porque Ele é abençoador. Isso muda completamente o nosso relacionamento com Deus. Muda completamente os sacrifícios que muitas pessoas fazem para movimentar Deus. Não, não faça isso. Eu te amo. Eu decidi te amar. Eu vim te buscar. Eu vim resgatar a sua vida. Eu desejo te transformar. Eu te dou poder para que você seja transformado. Eu vim para aniquilar esses sentimentos corrompidos que você carrega, para que você não seja dirigido por eles e impeça de você ver o quanto que você pode ter comigo e o quanto que eu quero te usar. Ele decidiu nos dar todas as coisas. Ele resolveu, porque este é o caráter de Deus, um caráter abençoador. Ele é abençoador. Romanos 8, 32, o apóstolo Paulo escreve, presta atenção, igreja ágape, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não evitou a dor do filho para nos salvar, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com aquilo que Ele entregou, que foi o seu Filho? E de graça, diga de graça, todas as coisas. Todas as coisas nós recebemos de graça, não é porque nós fazemos um movimento, por isso não aceitamos as barganhas que ouvimos. Se você der isso, vai receber aquilo. Se você fizer aquilo, vai receber aquilo outro. Não! Se você fizer alguma coisa, você vai crescer na presença de Deus. Mas tudo que você receber é de graça. Porque Ele é um abençoador, gratuitamente. Ele resolveu. Se Ele deu o seu Filho, não pense que Ele vai negar qualquer outra coisa para todos nós. Não nos dará com Ele todas as coisas? Todas as coisas, amados. O que é todas as coisas? Ok? Todas as coisas. É lindo demais, porque resume a nossa vida. Tudo. Em tudo nós somos profundamente abençoados por este Deus que não poupou o seu Filho. Não sei que dor que possa ter nessa terra maior do que a perda de um filho. Mas Ele não poupou só para nos salvar. Então Ele não tem problema em nos abençoar. A outra coisa que traz experiência, a outra experiência que nós vemos aqui com o salmista Davi, que foi o que Jesus também encontrou, foi descanso, sossego, no meio da aflição, no meio deste mundo, no meio deste mundo dominado por Satanás. O descanso vem, e aí o salmista diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Nós não temos desculpas. Ele faz tudo. Livra a nossa alma, porque Ele é generoso. E aí é o salmista, é o Espírito conversando ali com a alma. Ô alma, sossega.
E é o que o Senhor diz para você, falar com a tua alma nesta noite: descansa, minha alma, no Senhor. Porque é Ele que faz tudo. É Ele que comanda a minha vida. É Ele que me traz descanso. E Ele é generoso. Ele é bondoso. Eu tenho experimentado a bondade de Deus na terra dos viventes. Ele tem livrado a minha alma da morte. Porque eu tenho esse descanso e essa certeza maravilhosa da salvação. Ele enxuga as minhas lágrimas, as lágrimas dos meus olhos. E Ele ainda guarda os meus pés para não cair, para não tropeçar, para não pecar. Ele faz tudo. Eu só preciso me entregar a esta onda do amor de Deus e me envolver neste amor de Deus e deixar Deus se envolver com a minha vida, para que o amor de Deus, o poder de Deus e o projeto de Deus domine o meu caminhar, o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Assim nós teremos a igreja de Jesus relevante nesta cidade para a glória de Deus. Diante de tanto amor, de tanta confiança, que darei ao Senhor por me dar sossego quando estou passando por a maior luta e tribulação, e você vai à presença do Pai, e Ele enche o teu coração de esperança, da sua palavra, e você dorme em paz. Deito e logo durmo. Acordo, porque o Senhor nos sustenta, me sustenta. Nós descansamos nos braços do Senhor. Ele cuida. Então, diga para a tua alma: sossega a alma. Descansa a alma. Chega de aflição. Ele está no controle. Ele está no controle. Então, diga para a sua alma: volta para o seu sossego. Porque o meu Pai é poderoso, é generoso, é compassível e está no controle de tudo. Então, bendito seja o nome do Senhor. O pecado não tem domínio sobre nós. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Nós não vamos ser aprisionados a nada nesta terra. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não tem que jogar nada na nossa cara. Satanás não tem poder, porque Jesus nos justificou. Nós somos aqueles que confiam no Senhor e que, como o monte de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. Firmes até o fim. Nós somos aqueles que têm a cura de Deus para nós, para que as nações sejam curadas por causa de nós, para que a cidade seja curada por causa de nós e através de nós, para que as nossas famílias sejam curadas, porque nós recebemos a cura e a verdadeira salvação nesta complexidade do que representa a salvação. Salvação em todos os sentidos, espírito, alma e corpo. Amém? A quinta experiência está no andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Que privilégio, neste mundo cheio de coisas terríveis, tantos enganos, engodos, tantas coisas que Satanás apronta para atrair as pessoas. E nós andamos na presença do Senhor. Na terra dos viventes andamos na presença do Senhor. Aonde a gente vai, aonde quer que eu vá, te vejo. Se eu subir ao céu, se eu descer, se eu for em qualquer lugar, nós vamos ver Deus. Esse Deus que nos sustenta, que está perto de nós. Que darei ao Senhor por tantos benefícios. Nós somos os únicos que sabem o caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos os únicos que andamos no caminho, que é a palavra de Deus. Nós somos os únicos que conhecem o serviço do amor de Deus para conosco e sabemos como retribuir em serviço para a humanidade, para o próximo. E a sexta e última experiência que o salmista revela está no versículo 10 e 11. E é interessante que ele chega: eu criei, ainda que estive sobre modo aflito. E esta sexta experiência é que a aflição não rouba a nossa fé. Nenhuma aflição vai roubar a nossa confiança em Deus. Você crê nisso? É exatamente isso que o salmista está dizendo. E olha que ele está desanimado, hein? Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. A gente está assim também um pouco, né? Não acredita em nada, ninguém assume nada, é uma coisa assim absurda. Mas mesmo neste contexto, todo homem é mentiroso, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus são da verdade, porque conhecem a verdade, e a verdade liberta. Então é totalmente diferente. E aí ele diz: eu criei, e a aflição não vai roubar a minha fé.
Por confiarmos em Deus, o Senhor, esperarmos realmente em Deus, o que Ele aguarda nessa noite é uma resposta que a gente dê a Ele. Que tudo isso que nós estamos mencionando da experiência do cântico de Jesus Cristo e da experiência do salmista Davi, e da nossa própria experiência, por isso que eu falei de um paralelo, porque tudo isso tem a ver com a gente, e essas experiências são totalmente vividas por nós. O que Ele espera é exatamente isso. O que darei ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí, o que o salmista mesmo já responde no versículo 13 é que tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu vou me entregar a Jesus Cristo. Vou entregar tudo para Ele. Jesus se entregou. Tomou o cálice da morte para que nós não precisássemos tomar. Mas nós tomamos este cálice da salvação para realmente nos submetermos e nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Oferecendo um louvor que é sacrifício de frutos e é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Nós o louvamos por aquilo que Ele é. Nós não louvamos por aquilo que sentimos. Nós servimos a Ele porque Ele quer que nós o sirvamos e é um prazer para nós servi-lo. Não porque eu só vou servir quando eu tiver disposição e tiver... Então a gente observa que essa indisposição, esse desânimo e alguma coisa que está acontecendo com a igreja nos últimos dias, pode estar tendo alguma confusão no amor. Pode estar tendo alguma confusão nesta vivência cristã, de uma declaração de um cristianismo sem essa vivência integral, do amor que Deus colocou em nós, do poder que Ele colocou em nós e da força que Ele deu para nós vencermos todas as coisas. Nós temos tudo para sermos felizes nesta terra, para levarmos a felicidade e a bênção de Deus para todas as pessoas e para que nós possamos chegar até o fim salvos. Então, queridos, o que o salmista termina, e eu quero encerrar com esses versículos seguintes, diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E aí, esse versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, a gente não compreende a morte para nós ainda continua sendo a coisa mais dura e perturbadora de enfrentar, mas para Deus, quando um de nós partimos, é a coisa mais preciosa para Ele. Então, a preciosidade da nossa partida está na relevância da vida que nós tivemos em Deus, com Deus e para Deus. Já pensou o Senhor falando, não vi a hora de você vir. Estou ansioso. Eu tenho uma missão, enquanto você não cumprir, vai ficar. Mas quando você parte, eu tenho muita alegria, embora todo mundo fique triste. Deus Ele não se alegra com a morte do ímpio, porque sabe que vai ficar separado eternamente, mas do cristão. Então, aquilo que é perturbador para nós é glorioso para Deus, como Jesus estava cantando, já estou aí. Vou morrer, vou pagar o preço, mas preciosa será essa partida para Deus. E foi maravilhoso receber, então, esse filho que morreu por nós e levou realmente o preço, levou o sangue, que era o preço do nosso pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a morte é perturbadora para nós, mas para Deus, quando um cristão vai, é muito precioso. Por isso que nós entendemos esses planos de Deus. Mas aí continua dizendo, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Então, estava falando de alguém que foi gerado na igreja, que foi algum filho de um cristão, né? Servo da tua serva. Então, esse é um privilégio de alguns que nascem num lar cristão, como nós tivemos esse privilégio. Mas todos aqueles que se aproximam de Jesus se tornam filhos de Deus. Então, são todos aqueles que estão realmente invocando ao Senhor para que seja Senhor absoluto da sua vida, fazem parte desta família e são livres das cadeias. E aí ele diz assim, eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. E toda ação de graça, na palavra, ela tem um significado de oferta, de doação, de entrega. Por isso que todo culto tem as primícias, que você honra a Deus com um dia do seu trabalho. Tem o dízimo, que é o mínimo, pelo menos 10% de tudo que você ganha, você devolve para Deus, que é dele. E a oferta de amor, que é a expressão do cuidado que você tem com o próximo. Então, tudo é relacionado àquilo que nós oferecemos a Deus. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome. Mas no versículo 18, ele volta de novo a dizer, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Todos os povos devem louvar ao Senhor. Isso quer dizer que o cumprimento dos nossos votos, do nosso compromisso diante de Deus, vai fazer com que todas as pessoas venham a louvar a Deus, por verem o Senhor nas nossas vidas, porque nós somos obedientes a Deus, somos cristãos de verdade. Nós não estamos empanando a vida de Cristo com as nossas atitudes, o brilho e o reflexo de Deus está sendo visto e as pessoas estão sendo atraídas. E é isso que o Senhor espera. Então, queridos, nós precisamos cuidar dos nossos votos. A experiência do salmista e a nossa é a respeito do amor de Deus, que o Senhor está nos revelando de uma forma linda nesta noite, o livramento de Deus nas situações, a força na fraqueza, o descanso antecipado, andar na presença de Deus aqui, que coisa extraordinária, e as aflições não roubarem a nossa fé. Estas foram as experiências. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vou cumprir os meus votos. Sabem por que os casamentos não duram? Porque quebraram os votos. Prometo ser fiel a você, até a morte. Os meus olhos estarão cativos a você. Buscarei em Deus sabedoria todos os dias, e eu vou ser uma inspiração para você. Vou cuidar de você como uma preciosa peça de cristal. Quantos já fizeram encontros de casais e fizeram estes votos? E eu pergunto, quanto destes votos têm sido cumpridos no teu casamento? A falta do cumprimento dos votos é que tem arrebentado as famílias, os lares, os casais. Por não cumprirmos os votos, aquilo que nós temos como objetivo e aquilo que Deus espera como obediência, de sermos marido como marido deve ser, esposa como esposa deve ser, filhos como filhos devem ser, pais como pais devem ser, servos, empregados e patrões como devem ser, como a Bíblia escreveu, são votos. Quais os votos que você fez para Deus? E é isso que nós precisamos cuidar, porque nós fazemos votos muito fácil com os nossos lábios. Mas o cumprimento deles tem ficado muito distante da realidade do que falamos. E hoje o Senhor quer ajustar a nossa vida, para que nós estejamos cumprindo os nossos votos. Eu estou encerrando. E eu só quero relembrar com os irmãos, aquilo que os irmãos falam quando vão se batizar e fazem a primeira classe, chegam à igreja. A nossa igreja ela tem um único compromisso de obedecer a palavra de Deus. Só isso. Qualquer movimento que nós fizermos, você pode buscar na palavra que você vai achar a base bíblica para aquilo que nós estamos fazendo. Qualquer mensagem que fizermos, você vai achar a base bíblica para a mensagem que estamos pregando. Qualquer ensinamento e qualquer atitude, tudo que nós pedimos para que vocês façam e vocês se comprometam a isso, é baseado na palavra de Deus. E as pessoas vêm e elas pegam este compromisso. Crer na palavra de Deus e obedecê-la fielmente, sem questionamentos ou restrições. Mas parece que vai passando os tempos e isso aqui já vai ficando um pouco distante. Buscar a comunhão com os irmãos e lutar pela harmonia e saúde do corpo de Cristo. Isso quer dizer, eu vou estar em comunhão, vou estar em célula, não vou perder as reuniões, todo lugar que eu for convidado eu vou, não vou ficar isolado em casa, parado lá em casa, não vejo a hora de ir embora para casa, acabou o culto, eu desapareço porque eu não quero conversar com ninguém. Não! Fazemos parte de uma comunhão, de uma igreja, que eles viviam de casa em casa, repartiam, comiam juntos. É esta a ideia, é este compromisso. São votos. Testemunhar e propagar a fé cristã. Quantos assinaram esses compromissos? Quantos sabem que o Senhor nos deu o Espírito Santo para sermos testemunhas? Testemunhas de Jesus Cristo em todo lugar. Mas muitos lábios estão cerrados. Muitas pessoas estão confundidas com tantas coisas e não estão anunciando o Evangelho de Jesus. São votos que estão quebrados. Compromissos que não estão sendo cumpridos. Participar sempre que possível dos cultos e atividades da igreja. Como Hebreus diz, não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. A pessoa falta um domingo, você pode contar que ela vai faltar 2, 3, 4, 5, vai uma sequência. Porque a pessoa, Satanás coloca um prazer de ficar em casa fora do normal. Mas é um voto. Eu vou estar todos os cultos reunidos nessa congregação, são votos. Participar do culto é um voto, é algo que Deus espera, Ele aguarda, Ele anseia pela nossa comunhão, Ele anseia pela nossa unidade. Frequentar uma célula familiar é importantíssimo para que a gente tenha saúde, para que a gente seja cuidado.
Não me envolver em hipótese nenhuma em fofocas, nem em conversas difamatórias sobre a igreja, liderança e pastores, tudo isso com base bíblica. A exemplo desses irmãos que foram mortos lá no passado. Dedicar-me à obra do Senhor, desenvolvendo o que me vier às mãos com alegria. Envolver-se com os trabalhos. Vamos ter uma comunhão das células, vou lá, vou participar, vou fazer isso, vou estar envolvido. Isso daí é voto. Porque é isso que o Senhor quer, é desta maneira que a igreja vai se tornar relevante na cidade. Sustentar moral e financeiramente a igreja, buscando sempre a santidade, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. E isso está miando. Só dou se der. Só pago se puder. Como se isso não fosse um princípio, um voto que a gente faz diante de Deus e que Ele aguarda uma obediência. Tudo isso é resposta. E nós não podemos brincar com isso. Quando houver conflitos, buscar orientação e aconselhamento dos pastores, presbíteros e líderes, submeter-me às autoridades espirituais, Ministério de Louvor pode vir, por favor, e dar a liberdade de, quando necessário for, ser exortado e disciplinado pelo pastor e conselho, garantindo assim a minha saúde e fé cristã. Tudo isso, princípios bíblicos, bases bíblicas, para que a gente seja abençoado. Para isso, empenho o meu nome e a minha honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que está jogando a honra no chão, na lama, porque faz votos, tem votos para cumprir, porque é o que o salmista diz, é o que Jesus veio, cumprir os votos. Nós precisamos cumprir os nossos votos. Na presença da congregação, a igreja, as pessoas precisam ver o cumprimento dos nossos votos na presença de Deus. E elas devem se admirar por verem esta vivência na nossa vida. Que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo? Cumpra os votos. Cumpra a palavra de Deus, amém? Feche os teus olhos por alguns instantes e comece a dizer: Senhor, eu quero reciclar e rever a minha vida. Eu não quero ser encontrada em falta. Me perdoa, Senhor, porque eu estou vivendo a vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, só faço quando eu quero. Isso não existe na Tua palavra, o Senhor precisa de mim e eu quero me entregar a Ti. E diga: eu quero entregar tudo para Ti, a minha vida, a minha história, a minha família, Senhor, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus planos. E eu não quero, Senhor, planos que venham me arrancar daquilo que eu posso fazer para Ti, me tirar, Senhor, da visão, da missão e do propósito que o Senhor tem para mim. Peça perdão para o Senhor, faça um compromisso com Ele, Senhor. Como o salmista fez, eu quero fazer, cumprirei os meus votos na presença dos meus irmãos.